Bom dia a todas, a todos. Uma satisfação poder estar aqui hoje nesse curso da Central de Movimentos Populares. Eu sou Eleonora Márcia, sou arquiteta e urbanista, servidora da Caixa Econômica Federal. Estou na presidência da Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas, militante da Reforma Urbana e integrante do Fórum Pós-Ocupação de Habitação de Interesse Social da Região Metropolitana de Salvador, que é o nosso tema hoje desse nosso encontro. O Fórum foi criado em 2013, há 8 anos, né, com base em demandas relacionadas aos empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida. Né, os movimentos populares, junto com representações do poder público, decidiram, numa audiência pública da Assembleia Legislativa da Bahia, criar esse Fórum Pós-Ocupação que permanece até hoje. O Fórum, ele, mais do que a questão da habitação, ele tem um foco na organização social. Né? Temos questões importantes aí que são abordadas, né, como a participação comunitária e a articulação institucional. Né? Temos um trabalho muito focado nas dimensões da comunicação, da cultura, do meio ambiente, da integração socioprodutiva no território e governança. Né? Fomentamos algumas ações importantes, né? Não só relacionadas à questão das demandas, né, do morar, mas também do desenvolvimento territorial. E uma estratégia também voltada para a educação e formação para a mobilização comunitária, né? Que vai além da questão da manutenção e da gestão condominial, mas também um trabalho de fortalecimento dessas lideranças. Né? Temos alguns desafios que são bastante importantes e que foram colocados desde um primeiro momento, como essa ausência da articulação das políticas públicas no território, a ausência ou insuficiência de equipamentos comunitários, equipamentos de uso público, principalmente da educação, da saúde e questões relacionadas à falta do transporte público, ou deficiências do transporte público, problemas também relacionados à segurança pública, né? Algumas questões também advindas da questão do tráfico de drogas, né? Insegurança de comunidades relacionadas, né, à questão do tráfico, insuficiência de renda, né, a pouca oferta de oportunidades de emprego e de geração de renda, a questão do comércio também, né, equipamentos comerciais não foram, num primeiro momento, pensados nos empreendimentos habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, e isso é uma fragilidade grande. A alteração também dos beneficiários dos empreendimentos, né, muita questão de venda irregular, aluguel, né? Então também um trabalho de criar as condições para a permanência das famílias beneficiadas nos empreendimentos habitacionais. Essa é uma preocupação do movimento popular, né, junto ao poder público, porque essas condições precisam estar dadas, né, precisam estar colocadas para que as pessoas possam, de fato, permanecer nos territórios. E tudo isso muito relacionado a um processo de segregação social e territorial histórico, né, que levou a mudanças de locais de moradia, né, a questão dos despejos, né, da áreas precárias, pessoas deslocadas, né, para áreas bastante distantes dos centros urbanos. Então, realmente, o Fórum teve uma preocupação desde o primeiro momento de que essa integração socio-territorial fosse resgatada. Né? Tem uma relação também muito forte do Fórum com o Conselho Estadual das Cidades, que é um conselho criado em 2007, no âmbito do governo estadual, e que fortaleceu muito no aspecto da gestão participativa e com o movimento popular. Tá? Entre outros movimentos, no Fórum, hoje participa, além da Central de Movimentos Populares, a União por Moradia Popular, o Movimento Nacional de Luta por Moradia, o Movimento Sem Teto de Salvador, a Frente de Luta, a Federação das Associações de Bairro de Salvador, junto com a CUNAM, o MDMT, né, e outros movimentos como o MSTB e movimento também relacionado à população na área central. Né, um fórum que reúne uma diversidade muito grande de representações
e isso é extremamente importante para que a gente possa ter legitimidade tanto nas demandas quanto nos encaminhamentos relacionados ao poder público nos 3 níveis de governo, né? No âmbito federal, nós temos a representação da Caixa, estadual, a representação da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e da Companhia de Desenvolvimento Urbano, a CONDER, e no âmbito municipal, a participação das prefeituras da região metropolitana de Salvador. Algumas diretrizes de ação. Então, a primeira é criar o espaço de diálogo, né? Ter o fórum como um espaço de diálogo para aprofundar questões fundamentais e alternativas de solução. O segundo aspecto é o fortalecimento do movimento social. A gente tem um espaço também de formação e de consolidação das lideranças do movimento popular. Tem um espaço também, terceiro ponto, né, de interação entre as instâncias do poder público e do movimento popular. E, por fim, um quarto ponto e fundamental, que é o controle social da parte do movimento popular junto às políticas públicas e às ações implementadas pelo Estado. Nesses 8 anos de fórum pós-ocupação, passamos por alguns processos de planejamento, de ajuste, né, da organização e da forma de se trabalhar. Se criou uma carta de princípios, um regimento interno para o funcionamento do fórum, né, a definição de algumas entidades que foram incorporadas com o passar do tempo, e alguns temas que são extremamente importantes, né, como os bancos comunitários, a questão da economia solidária, questões culturais também, de combate ao racismo, a discriminação de gênero, a intolerância religiosa, e espaços também para se ampliar fomento à cultura, né, e ter o fórum, e ter os conjuntos habitacionais, espaços de transformação social envolvendo todas as idades, mas também crianças, adolescentes, idosos, que seja um espaço de desenvolvimento e de formação. Algumas iniciativas importantes no âmbito da comunicação, né, o fórum tem um jornal próprio, que é o Notícias da Casa. Temos algumas iniciativas como rodas de diálogos, né, e fomentando alguns meios também de comunicação, de interação nos conjuntos habitacionais, e alguns resultados importantes, né, colocar aqui a questão da formação de alguns grupos de trabalho, articulação com órgãos públicos, uma iniciativa importante que foi o Fórum Escuta e o Fórum na Rua, né, onde o Fórum Pós-Ocupação foi até os conjuntos habitacionais fazer atividades e discussões e trabalho diretamente com a população que mora nesses espaços. Algumas ações também, do ponto de vista institucional, foram importantes, como da residência em Arquitetura, Urbanismo e Engenharia da UFBA, que fez um trabalho de projeto para áreas de uso comum em conjuntos habitacionais, como Fazenda Grande 8B, e uma articulação importante também com a Universidade Federal da Bahia e o Fundo Socioambiental da Caixa, numa ação chamada Desenvolvimento Integrado Socioterritorial, que é o DIST, que foi feito no Parque das Bromélias, que é o maior conjunto habitacional da região metropolitana de Salvador, são 2.400 apartamentos, né? Mais de 10 mil pessoas moram nesse conjunto habitacional, e foi feito um trabalho muito forte durante mais de 2 anos por parte da Universidade Federal da Bahia. Depois esse trabalho foi ampliado para a região metropolitana de Salvador, para o município de Lauro de Freitas, né? Também envolvendo conjuntos fora, né, do município de Salvador, e o fórum pôde acompanhar de forma bastante próxima esse trabalho por parte da UFBA. Tivemos também a participação no Fórum Social Mundial em 2018, e um aspecto muito importante que eu gostaria de ressaltar aqui, que é o da formação. Nós conquistamos um curso de extensão, que foi resultado também dessa aproximação junto à Universidade Federal da Bahia, que é da relação dos movimentos populares, né, na luta pelo direito à moradia. Então, esse foi um trabalho extremamente importante e que nos ajuda, né, a aprofundar alguns aspectos fundamentais, né, de reivindicação e de legitimidade do movimento popular na criação desses espaços de luta e de transformação. Então, esperamos, com isso, a gente poder dar vida longa ao Fórum Pós-Ocupação e aos espaços de participação. Muito obrigada, um grande abraço a todos.